vai dar algumas informações acerca das juntas de missões mundiais e contar alguma coisa do seu testemunho também, de chamado missionário. Depois ele vai passar a palavra ao pastor Alessandro, e aí você o apresenta. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Amém? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nesta manhã. Obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Também muito feliz por poder cantar essa skin Grace Multidões. Que eu gosto muito, que fala sobre essas multidões que ainda não conhecem, essas várias pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Mas conforme esse evangelho, todo o poder nos foi dado, para que a gente possa anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos felizes por estar aqui. Eu chamo o Euclênio, como o pastor mencionou. Se você achar muito complicado Euclênio, você pode me chamar de Júnior. Melhorou bastante, né? E eu sou membro da primeira Igreja Batista em Diretor, lá no interior de São Paulo. E eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais. No ano passado, trabalhei alguns projetos com a Junta ali na Europa. E agora, esse ano, estou ajudando na mobilização do promotor de missões aqui no estado de São Paulo, principalmente ali no nosso interior de São Paulo. E no ano passado, Deus deu esse privilégio, essa oportunidade de servir ali na Europa e poder conhecer um pouco melhor dos desafios que esse continente nos apresenta. Eu não vou falar muito, porque o pastor Alessandro vai falar um pouquinho melhor sobre os desafios da Europa, mas uma coisa nós temos certeza, que a Europa hoje é um vasto campo missionário. A Europa que foi presa da reforma protestante e criou missionários no mundo todo, inclusive aqui no nosso país, hoje é um continente que carece do nosso investimento missionário, enviando missionários para lá, orando por esse campo tão grande que nós temos, esse desafio tão grande que nós temos também. E hoje também é um dia especial, é o Dia das Mães, para parabenizar todas as mamães, as vovós que estão aqui. Eu estou longe da minha mãe, essa lá é minha dor, eu estou aqui, mas que Deus continue abençoando vocês. A minha mãe tem um papel, tem um papel fundamental na minha vida, não só na questão do meu caráter, mas também do meu chamado. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe também, pela vida de cada uma de vocês aqui. Mas talvez você pode parar e pensar, o que esse jovem está fazendo aí, né? Uma vida toda pela frente, talvez aí uma profissão pela frente, e tantas coisas que ele está fazendo. Ele está no ministério, ele está no ministério pastoral ou missões, e algo foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. Até achei legal o boletim que nós vimos, escrito ali sobre mãe que ora, né? Aí eu comecei, qual é o título desse escrito? O boletim saiu daqui. Eu tenho uma mãe que ora, e eu tenho uma mãe que ora, e é por isso que um dos grandes motivos pelo qual eu estou aqui, porque mesmo antes de nascer, os meus pais e a minha mãe oravam por mim, e antes mesmo de nascer, eles entregaram a minha vida a Deus, dizendo: a vida dele pertence ao Senhor, os filhos são herança do Senhor, mas não pertence a nós. E essa oração de entrega foi o que proporcionou a minha ida para o ministério. Meus pais não pensaram, Deus, será que nós devemos realmente enviá-lo? Será que esse é o melhor caminho para ele? E eles tiveram esse desapego, esse desprendimento com relação a minha vida. Então, eu louvo a Deus também pela minha mãe, que foi uma mãe que orou muito pela minha vida, e é por isso que eu estou aqui nesta manhã. Eu posso pedir para que eu falasse um pouquinho também sobre o meu testemunho de vida. Eu estava para terminar o ensino médio, e eu queria muito ensinar, queria muito ministério. E os meus pais, que estão no ministério também, meu pai é pastor, ele me deu o seguinte conselho: Júlio, você está muito novo, está terminando o ensino médio, você não faz uma faculdade primeiro, Deus vai confirmar no seu coração se é isso que ele tem para você. Você continua dedicando seus dons e talentos aqui na igreja. Se for isso, lá na frente Deus vai mostrar para você e você vai ficar emocionado. E eu entendi que Deus estava utilizando os meus pais, mostrando a vontade dele dessa forma, e eu fui pesquisar o que eu faço agora, que curso que eu faço, onde eu vou, e olhei aos cursos, me identifiquei com direito, que eu pensei, bom, lá no ministério esse curso pode ser importante, eu sou profissional liberal, se não tiver como me sustentar, eu posso utilizar minha profissão para isso. Eu acho que isso vai ser uma boa solução. Fui fazer o curso de direito, continuei trabalhando na igreja,
falei, será que isso vem de Deus? Eu comecei a orar, pedindo sabedoria a Deus, entendimento, e Deus mostrou que era essa a vontade dele. E é bem interessante perceber que Deus utilizou meus pais lá atrás para falar, Júnior, agora não é a hora de ir para o ministério, agora é a hora de você passar por outras experiências, e utilizou meus pais lá na frente para falar, agora é a hora de você ir para o ministério. E entendi que era a vontade de Deus, pedi demissão do meu trabalho, fui para o seminário da Palavra da Vida, não sei quantos aqui, alguém conhece aqui a Palavra da Vida? Já algumas pessoas conhecem. Então eu me formei ali na Palavra da Vida, após formar na igreja pedi para eu retornar, trabalhar por 2 anos, com eles trabalhei por 2 anos, e agora estou trabalhando com a ajuda de missões mundiais. Mas nota a importância da oração e do papel dos pais, né? Mesmo antes de ser a entrega dos pais, né? Esse filho não é nosso, é do Senhor, então o Senhor pode usar da forma como o Senhor quiser, e também dos conselhos dos pais, né? Nos mostrando qual é a vontade dele. Então eu me sinto muito privilegiado por Deus, por ter sido chamado para estar fazendo aquilo que Ele nos colocou, né? E o grande desafio que nós vemos na Bíblia, a Bíblia nos fala, Jesus Cristo nos diz que a seara é grande e são poucos trabalhadores. Como a gente pode dar uma resposta, uma solução para esse problema, uma seara tão grande? E provavelmente você conhece algumas searas que são próximas de você, talvez em vizinhos, talvez no seu trabalho, aqui na vizinhança da igreja, e mundo afora. A seara é imensa, mas os trabalhadores são poucos. E como é que a gente pode solucionar isso? E a resposta tem em seguida. Jesus Cristo diz: orai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E a primeira solução, a solução imediata a esse problema é exatamente a oração. Jesus Cristo não diz, olha, a solução para isso, vocês devem fazer uma campanha, vocês devem convidar pessoas para que elas possam ter missões. Não. É uma receita simples, mas que gera resultado. Oração. E essa oração pode ser até um pouco perigosa. Por que essa oração pode ser um pouco perigosa? Porque talvez a resposta a essa oração pode ser você mesmo. Talvez a resposta a essa oração, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser de repente o seu pastor, não sabemos. Mas é assim que o Senhor Jesus Cristo dá conselho. Orem ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. Eu sou fruto dessa oração, o pastor Alessandro é fruto dessa oração. E o pastor Alessandro Sanfelice, diga que ele veio aqui à frente, ele é italiano, ele é missionário, nós chamamos de autóctone, missionário nacional local da Itália, que é nosso missionário da ajuda de missões mundiais, e ele foi alcançado por um trabalho como missionário brasileiro 20 anos atrás, vai falar um pouquinho mais, que foi atender o chamado, foi à Itália testemunhar Jesus Cristo, e ele foi alcançado nesse período. E a gente vai ter o privilégio essa manhã de ouvir o seu testemunho sobre tudo aquilo que o Senhor está fazendo na Europa e especificamente aqui na Itália, quais são os desafios, quais são os projetos. Pastor Alessandro, que Deus o abençoe nessa manhã e compartilhar a sua palavra. Amém. Buongiorno, miei cari fratelli. Você entende italiano? Está pronto para ir lá para a Itália? Bom dia, meus queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, desculpa para o meu português do Paraguai. Estamos aqui desde um mês, e estou tentando de falar português. Estou tentando, mas comunico, e isso para mim é bastante. Okay? Muito obrigado por estar aqui juntos com vocês, como disse o apóstolo Paulo, para compartilhar a fé que nós temos em comum, porque nós temos em comum um Pai, que se chama Deus, e todos nós adoramos Ele. Eu sou pastor auxiliar na Itália desde 2009, fui consagrado aqui no Brasil, e no início, dos 2013, são sustentados pela junta, isso não tem problema. Eu deixei o meu trabalho secular, eu tenho
poucos anos e deixei o meu trabalho secular, que era um bom trabalho, era um trabalho que eu ganhava bastante e um trabalho de satisfação, mas eu deixei tudo porque o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. É um tesouro que eu tenho aqui no meu coração. Eu estou aqui esta manhã para testemunhar o trabalho que nós fazemos lá longe, num país muito longe daqui, que se chama Itália. A Itália é o berço do cristianismo católico, tradicionalista, apostólico. E os italianos, o povo italiano é muito fechado ao Evangelho, né? Mas milagres estão acontecendo lá, através do testemunho batista, que começou nos anos 92. Eu, para começar este testemunho, eu gostaria de ler com vocês alguns pequenos textos da Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Versículos da 32 a 34. Se alguém puder ler para mim, por favor, porque eu tenho a Bíblia em italiano. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os tasses? Eles lhe responderam: Senhor, eu vejo ele. Obrigado. Antes disso, que acontecerá isso, Jesus foi avisado que Lázaro estava muito doente. E uma coisa que Jesus fez muito interessante. Jesus disse: eu espero até 2 dias. Às vezes, na nossa cabeça, na nossa mente, acontece isso. Por que Deus não responde às nossas orações? Né? O meu respirador. Porque Deus às vezes espera tempo para responder. É interessante que às vezes quando nós não temos mais recursos humanos, Deus faz uma intervenção na nossa vida, na nossa família e às vezes no nosso país, no nosso continente. Sabe por quê? Porque quando a esperança sim, acaba, Deus faz uma intervenção, porque Ele quer mostrar a sua glória para nós. Irmão, a Europa e também a Itália é um lugar de morte, onde o Evangelho é desconhecido, onde a palavra de Deus não é pregada, onde os mortos caminham para a estrada. Sabe? O verso do Evangelho hoje é assim. Deus esperou, Jesus esperou, mas agora acontece aqui. Alguém disse isso? Ok. Vamos a ler outros versículos até o versículos 44, desculpa. Por favor. Alguém quer ler? Não, da 36 a 44.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha um poço numa terra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, relando do morro: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto por lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Deus, Jesus, chegou ali num lugar de morte, no sepulcro estava lá Lázaro. O sepulcro estava fechado e a irmã de Lázaro dizia: Senhor, não tem mais nada de esperança, ele está fedendo, 4 dias que ele está lá dentro. E Jesus fez uma coisa muito interessante. Jesus chorou. Nos anos 97, lá na Itália, tem um rapaz, até no tempo lá atrás, que chorava para a Itália. E aqui no Brasil, um outro rapaz, que se chama agora Pastor Fábio Pisa, aqui no Rio de Janeiro, que chorava para a Itália. É interessante que Deus juntou estas lágrimas, se chamam lágrimas, e começou a trabalhar na história do país. E é interessante que Jesus, como ele fez, não parou de chorar, não continuou chorando. Depois, imediatamente depois, ele fez uma coisa muito interessante e muito forte. Ele orou. Ele orou. Às vezes, queridos, é muito fácil, quando a morte declara uma palavra: fim. Aqui acaba tudo. E nós choramos, né? Nós choramos. Mas o interessante é que Jesus não parou de fazer isso. Ele parou de chorar e orou ao Pai. E aconteceu uma ressurreição. Todos que viram aquela ressurreição foram muito impactados para isso. E aqui está escrito que muitos creram neles. Desculpa meu português, está acabado. Vai ser da ressurreição. Mas eu mostrarei agora um pequeno vídeo que fala sobre a realidade da Europa, porque você pode ver um modo que caminha, ok?
Isso é a linda Itália. Na Itália é aqui no baixo, se você não vê, eu explico. Aqui no Mar, aqui tem 57 milhões de habitantes. E nós nos encontramos em um período histórico muito particular, porque no norte da Itália, 35% dos jovens italianos não trabalham agora. No sul é pior, 55% dos jovens não trabalham. É um momento muito difícil para a juventude italiana. 8 milhões de pobres na Itália, mais que 10% dos pobres. E agora o clima espiritual. 87% dos católicos romanos tradicionalistas que não querem abrir o coração